Olá, quarto ano! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, seguinte, hoje eu separei matemática para a gente trabalhar na nossa videoaula. Uma continuidade do que a gente já tá vendo. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos iniciar a expressão numérica e que nós íamos ver outras etapas, né, da expressão numérica. Perfeito. Nós iniciamos expressão numérica. Lembrando que expressão numérica é uma sequência de cálculos que se apresenta de uma forma deitada, né? E ela representa determinada situação ou não. Pode ser uma expressão numérica também aleatória. A gente iniciou com expressão numérica apenas com adição e subtração, não é isso? E aí, nós vimos como se faz a estrutura dela, né? Como se resolve essa expressão numérica. Eu bati na tecla, bater na tecla quer dizer insistir, né? Que vocês fizessem da forma correta, porque nós, conforme vamos fazer agora, vamos avançar outras etapas da expressão numérica e eu preciso que vocês façam da forma correta para não ter erros nas próximas etapas, perfeito? Então, seguinte, nós começamos com adição e subtração, né? Onde você faz aleatoriamente, na verdade, aleatoriamente não, você faz o cálculo que vem primeiro. Se vier uma adição primeiro, você faz a adição. Se vier a subtração primeiro, você faz a subtração. Isso vai mudar um pouco na próxima etapa, tá? Quando entra a multiplicação e entra a divisão numa expressão numérica, há uma regra específica, mas nós vamos chegar lá, tá bem? Eu vou explicar tudo isso para vou mostrar exemplo, ó, que tem ali atrás alguns, no meu mini quadro, para vocês entenderem da melhor forma, perfeito? Então, vamos lá. Seguinte, expressão numérica. Primeira etapa, nós já vimos. Vamos ver agora a segunda etapa, tá bem? Perfeito. Primeira etapa foi com adição e subtração, conforme eu já falei. Agora nós vamos ver com a expressão numérica com multiplicação e divisão. Eu quero muita atenção, quero todos vocês prestando muita atenção, porque a expressão numérica, quando você vai resolvê-la, existem regras específicas para você resolver a expressão numérica, tá bem? Então, por isso eu quero que vocês se desliguem de tudo e foquem aqui, em mim. Quais são as regras novas que vão se apresentar agora numa expressão numérica? Ela vai continuar se apresentando deitada, tá? Isso é sempre. Vamos ter sempre uma sequência de cálculos de uma forma deitada, onde vocês vão resolver e vai chegar a apenas um número, igual nós já estamos acostumados a fazer, que é o resultado daquela expressão numérica. Mas agora, entrando a multiplicação e a divisão, existem regras, e essa regra é o seguinte, quarto ano, prestem atenção, foquem aqui. Você vai ter adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, você vai encontrar os 4 cálculos na expressão numérica. Não obrigatoriamente, tá bem? Pode ser que você encontre multiplicação e adição. Pode ser que você encontre apenas subtração e divisão. Pode ser que você encontre multiplicação, divisão e adição. Isso daí vai vir de qualquer forma, tá? Só o que você tem que prestar atenção? Ao invés de você fazer o primeiro cálculo que se apresenta, se vier 49 mais 3 menos 2 vezes 4, você não vai fazer o 49 mais 3 primeiro. Você não vai fazer o que vem primeiro. Presta atenção. Como assim, mas eu não vou fazer o que vem primeiro? Não é na ordem? Agora não mais. Por isso que eu falei.
É necessário entender toda a estrutura de uma expressão numérica, é necessário calculá-la de forma correta, resolvê-la de forma correta, para que a gente possa entender essa segunda etapa que nós vamos entrar agora, hoje. Então, desculpa. Seguinte, é como se a multiplicação e a divisão mandassem na adição e na subtração. Quem vai ser feito primeiro? A multiplicação e a divisão. Mas se tiver lá no final da expressão numérica, Marcelo, a multiplicação vai lá para o final da expressão numérica, resolve a multiplicação e depois você resolve o restante. Se tiver uma multiplicação e uma divisão, atenção! Se tiver uma multiplicação e uma divisão dentro da mesma expressão numérica, aí você vai fazer o que vem primeiro. Se vier uma multiplicação primeiro, você faz a multiplicação primeiro. Se vier uma divisão primeiro, você faz uma divisão primeiro. Lembrando, multiplicação e divisão estão acima de adição e subtração. Então, jamais, quando você tem uma expressão numérica com multiplicação e divisão, você não pode, em hipótese alguma, fazer primeiro a adição e a subtração. Isso é regra da expressão numérica. Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco nos exemplos, tá bem? Vou retomar a nossa primeira etapa e vou mostrar para vocês daqui a pouco no exemplo, tá bem? Ah, mas se eu quiser fazer? Infelizmente não pode. É a regra da matemática e você precisa respeitar. Até porque, se não for feito dessa maneira, o seu resultado vai sair incorreto, ou seja, errado. E eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Vou mostrar para vocês ali no nosso quadro, daqui a pouco, que isso acontece na prática. Se você não fizer respeitando as regras, não adianta. A sua expressão numérica vai ter um resultado errado. E aí vai embolar, porque a gente não vai finalizar aqui, tá bom? Nós vamos avançar uma terceira etapa de expressão numérica. Tá bem? Nós vamos fazer, claro, tudo com calma, como a gente sempre faz dentro da matemática, dentro de todas as disciplinas, tudo com calma, sem pressa, para que a gente possa entender de uma forma melhor. Então, nós vamos entrar nessa segunda etapa, vamos exercitar todo momento, tanto nas fichas, quanto nas atividades da plataforma, quanto também nas aulas do Meet, né? Naquele encontro que a gente tem ao vivo, tá bem? Tudo isso vai ser exercitado. Toda essa etapa, essa segunda etapa que nós vamos entrar agora, vai ser exercitada. E precisa fazer da forma correta, respeitando a regra da expressão numérica, porque senão o resultado vai ser errado, tá bem? Vou mostrar para vocês agora os exemplos e como se faz, tá bom? Tudo passo a passo. Presta atenção. Foco. Vamos lá. Muito bem, quarto ano. Seguinte, aqui eu coloquei no nosso quadrinho que, né, se apresenta a primeira etapa que nós vimos de expressão numérica. É um exemplo de expressão numérica, olha os cálculos que tem, as operações. Adição, subtração e subtração, né? Primeiro momento, nós vimos assim, dessa forma, a expressão numérica. Como eu resolvo? Não faço uma sequência de cálculos aqui do lado ou faço no rascunho. Eu faço dessa forma, tá bem? Faço, primeiramente, 25 mais 17, que dá 42, ok? Repito, menos 8 e menos 3, que eu não utilizei, sinal de igual. Vou lá para 42 menos 8, que vai dar 34. E finalizo 34 menos 3, que é igual a 31. Resultado dessa expressão numérica aqui é igual a 31. Perfeito? Isso é uma expressão numérica na nossa primeira etapa que vimos. Isso é uma expressão numérica que apresenta apenas adição e subtração. Vou mostrar para vocês agora uma expressão numérica que vai entrar nessa segunda etapa que nós estamos entrando hoje, que é onde vão entrar a multiplicação, ok? E também a divisão. Combinado? Deixa eu só botar no nosso quadro a expressão numérica que eu separei para vocês, que é
Desculpa pelo barulho da fita. Vamos lá, aqui em cima, tá, perfeito, né? Dá pra vocês verem. Vamos lá, quarta, eu quero bastante atenção. Bastante mesmo. Olha o que se apresenta aqui pra gente. Uma expressão numérica com adição, multiplicação, subtração e divisão. Separei uma expressão numérica com as 4 operações, né? Repare, sempre se apresentando em forma de frase matemática, logo, a forma que nós vamos resolver é através da forma que a gente apelidou de funil, e vai ter um resultado apenas. Agora, o que ela é diferente da primeira etapa que nós vimos de expressão numérica? Ela é diferente porque eu não vou começar por aqui. Prestem atenção, quarto, quero vocês atentos. Não vou começar por aqui. Como assim, Marcela? Primeiro cálculo que vem é 41 mais 2. Mas lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que a multiplicação e a divisão, dentro de uma expressão numérica, elas são feitas primeiro do que a adição e a subtração. Ou seja, vamos supor, conforme eu falei para vocês, que elas mandam na adição e na subtração. Então, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação e a divisão. Outra coisa também que eu já falei para vocês no início do vídeo. Olha o que vem primeiro. Vem uma multiplicação e depois uma divisão. O que eu vou fazer? Os dois ao mesmo tempo? Tem gente que faz, tem gente que não faz. Eu, como acredito que matemática é passo a passo, eu acho melhor fazer uma, repetir o que não usou e depois fazer outra, ok? Vamos à prática. Quarto ano. Seguinte. Não vou fazer 41 mais 2, porque dentro dessa expressão numérica eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou fazer 2 vezes 5, tá? Que é igual a 10. E agora, eu vou descer tudo que eu não usei. Eu não usei o 41 mais, não usei o menos, 8 dividido por 4, e fico com a minha próxima linha, que é assim. Caio numa linha, quarto ano, de 41 mais 10 menos 8 dividido por 4. Mais uma vez, eu tenho adição, subtração e divisão. O que eu vou fazer primeiro? A adição? Não. A subtração? Não. A divisão? Sim. Mas, Marcela, tá lá no final. Não tem problema. Você vai lá marcar a divisão, 8 dividido por 4, que vai dar 2. E o restante é exatamente isso mesmo, tá? O que você não usou, você vai repetir. E você cai na terceira linha dessa expressão numérica. Agora, repare, eu caí numa expressão, numa etapa da expressão, onde eu tenho adição e tenho subtração. Aqui existe multiplicação ou divisão? Não. Nessa linha aqui, não. Existe quem manda mais? Aqui também não. Aqui eu vou na ordem. 41 mais 10, né? Porque eu já eliminei todas as multiplicações e divisões. 41 mais 10, que dá 51 menos 2. E caio na subtração. 51 eu tiro 2, dá 49. Vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Perfeito? E aí, fecho a minha expressão numérica. Prestem bastante atenção. Essa expressão numérica deu 49. Eu fiz da forma correta, óbvio, né? Por quê? Porque eu, mesmo tendo uma adição aqui de primeira, na situação, logo no início, eu foquei na multiplicação, foquei na divisão. Ó, de início, eu tenho essa expressão, mas eu foquei aqui. Perfeito. Pulei, repeti o que eu não usei, eu ainda tinha uma divisão. Foquei nela. Aqui, eu tenho apenas adição e subtração.
Aí eu posso fazer normalmente, igual nós estamos acostumados a fazer. Faço primeiro o que vem primeiro. 51 menos 2 igual a 49, tá bem? Eu falei pra vocês que eu ia mostrar como que acontece e como há o erro, na verdade, como nós vamos chegar, vai dar o resultado errado se fizermos sem aplicar essa regra. Eu vou deixar essa daqui aqui, para que a gente possa depois acompanhar, tá? Isso aqui tá bom aqui. E agora, a mesma expressão. Vou botar ali, tá? Perdoe o barulho da fita. E agora, nós vamos ver se eu... Não, deixa eu ver se dessa forma dá pra vocês chegarem melhor. Perfeito. Se eu não aplicar a regra, tá? Vou botar aqui embaixo, pra não confundir com lá de cima. Se eu não aplicar a regra, vou botar aqui. Ah, tem multiplicação? Tem. Tem divisão? Tem. É igualzinho aquela dali. Ah, eu não aplico a regra, não. Vou fazer 41 mais 2. Dá 43. Multiplicado por 5 menos 8 divididos por 4. Sem aplicar a regra, tá? 43 vezes 5. Vamos lá, que vai dar... Faz no rascunho, 43 vezes 5... 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20 mais 1, 21. 215. Muito bem. Deu 215. Olha só, reparem como o resultado já tá se encaminhando para o erro, né? Que vocês já estão percebendo. Ah, 215, vou repetir, menos 8, divididos por 4. Vou botar esse 4 aqui mais bonitinho. 215, eu tiro 8, vou fazer 207. Repare, nem tem como pegar 207 e dividir por 4. Até porque, na expressão numérica, os resultados são exatos. E 207 não é divisível por 4. Você não consegue um resultado exato. Você vai ter 50... Ó, 207 dividido por 4, você vai ter 5, 20 por 4 vai dar 5, 51 com o resto 4, desculpa, com o resto 3. Então, não tem como fazer. Repare que você chega a um resultado errado. Aqui, daria 51, que estaria errado. Por quê? Porque 207 não é... 207 dividido por 4 não dá um resultado exato. Logo, quarto ano. Deixa eu deixar claro aqui com uma caneta vermelha que essa forma é incorreta. Por que que ela é incorreta? Vou colocar canetinha para ficar mais visível. Porque ela não respeitou as regras de expressão numérica. A forma correta é aquela lá. Eu tenho multiplicação, tenho divisão. Então, eu tinha que ter feito aqui primeira multiplicação, primeira divisão, conforme eu mostrei para vocês lá. Perfeito? E aqui, eu não respeitei a regra e o resultado deu totalmente errado, tá? Por isso que eu digo para vocês, por isso que eu disse, quando a gente começou a trabalhar a expressão numérica, que é necessário aplicar a regra para não dar margem para o erro. Perfeito? Ok? Seriam esses exemplos que eu separei para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de pausar o vídeo, voltar, né? Quando essa daqui foi feita, volta nesse momento em que eu resolvi essa daqui com vocês, para vocês entenderem melhor como se resolve, aplicando a regra. Isso é importante. Por que que eu falo a todo momento? Porque é importantíssimo aplicar a regra. A regra da expressão numérica não pode ser esquecida. Se você tem multiplicação e divisão, você precisa, obrigatoriamente, fazer a multiplicação e a divisão primeiro. Perfeito? Muito bem.
Entendido? Muito bem, foi isso que eu separei para vocês hoje, essa nova etapa de expressão numérica, entrando multiplicação e divisão, juntamente com adição e subtração, perfeito? Fazendo direitinho, aplicando a regra, não vai ter tanta margem para o erro. É claro que vocês vão se acostumando, isso é questão de exercício, como eu sempre falo para vocês na matemática, é questão de exercício, e isso a gente vai fazer, né? Vai entrar na etapa de agora exercitar esse novo modelo de expressão numérica, tá? Que a gente viu que entra a multiplicação e a divisão. Volto a falar, repetir. Não sei quantas vezes eu já repeti nesse vídeo, mas volto a dizer. Expressão numérica tem regras. Não dá para fazer da forma como você achar melhor, até porque vai dar naquele erro ali que a gente viu. Sempre vai dar no erro se você fizer da forma como achar melhor, se você não aplicar a regra, tá? Lembrando, a multiplicação e a divisão mandam até essa etapa que a gente está vendo, tá? Vão vir outras etapas. Mandam. Então, independente se tiver lá no final da expressão numérica, no meio da expressão numérica, ou no início da expressão numérica, o que faz primeiro é a multiplicação e a divisão. Se numa expressão numérica tiver só multiplicação, tá? Se tiver só multiplicação e adição e subtração, foca na multiplicação. Seu olhar é assim, você vai analisar a expressão numérica, vai ver, opa, tem multiplicação? Foco nela. Opa, tem divisão? Foco nela. Tá bom? Você vai fazer primeiro a multiplicação e a divisão. E depois, quando você for fazendo a regra do funilzinho, você vai cair numa etapa onde vai ter apenas adição e subtração, conforme vocês viram ali. Tá bem? É isso, ok? Qualquer dúvida, pausa o vídeo ou manda pra gente por escrito. Ou também conversem com a gente através do Meet, tá? Provavelmente vocês já estão informados que nós vamos ter 15 dias aí, que acho que é por volta de 15 dias, mas os últimos 15 dias de julho nós vamos entrar em recesso, não me recordo muito bem, eu acho que é dia 18, não lembro direito, tá? Mas nós vamos entrar em recesso, né? Vamos ter aí esses diazinhos de folga, mas é importante estar sempre pegando um livro para ler, é importante estar sempre estudando a tabuada, tá? Não abandonar o estudo assim. Tudo bem, eu imagino que vocês estão precisando mesmo desse recesso, né? Mas para dar uma descansada e tal. Tudo bem que, né? Não muito que sejam tão... Mas eu sei que vocês que estão com compromisso de estarem todo dia na plataforma, acordarem cedo, estar lá fazendo exercício, dá uma certa... É um pouco cansativo às vezes. Então, a gente vai ter esses 15 dias aí de recesso, tá? Para vocês darem uma descansada. Tá bem? Então, foi isso. Hoje, meus vizinhos não colaboraram muito. Provavelmente vocês estão escutando uma música no fundo. Mas faz parte, tá bem? O que eu quero é que vocês foquem nessa nova etapa da expressão numérica. Não deixem de assistir pausadamente, não. Com muita atenção, porque é muito importante, tá bom? Que nós vamos entrar futuramente em outra etapa de expressão numérica. Então, não dá para vacilar nessa etapa que a gente aprendeu agora. Mas nós vamos exercitar. Tudo com calma, tá bem? Não se desesperem, tudo com calma, tudo com exercício, para que vocês possam entender da melhor forma possível. Perfeito, quarto ano. Provavelmente será a nossa última videoaula antes do recesso, né? Então, um beijo carinhoso no coração de vocês e boas férias, não. Bom recesso, bom descanso. Não abandonem os estudos. Olhem tabuada, leiam um livro. Isso é importante, tá bem? Um beijo de novo. Um beijo. Tchau, tchau. Quarto. Fiquem com Deus.